Agora, para entendermos um pouco mais sobre essa alta do dólar e suas repercussões negativas sobre a nossa economia, e também entendermos as medidas anunciadas pelo governo, vamos conversar agora com a economista Fernanda Manzano. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Por que muitos economistas reagiram mal a este pacote? Ele não cortou o que deveria ter cortado? E essa questão de aumentar o limite da isenção do imposto de renda, isso não vai na contramão de quem quer cortar despesas? Perfeito. Bom, a reação do mercado hoje com relação ao pacote que a gente vê das despesas, tá? É uma reação cuja a gente observa que será que realmente vão cumprir, tá, o que está sendo dito, tá? Então, muitos economistas já trouxeram as suas contas, tá, do que é esperado, e o governo promete em 2 anos são 70 bi, tá, de corte, mas o que a gente observa é um valor um pouco abaixo, hoje numa média, tá, de 50 bilhões. Então, a reação é uma reação negativa, porque até será que realmente, tá, vai ser cumprido, tá? Então, olhando por um lado um pouco mais pragmático, qual que é o ponto que muitas vezes os economistas, tá, eles vão fazer as suas projeções e que esse corte realmente ele pode não se concretizar em relação ao crescimento econômico, tá? Então, se a gente não tem um crescimento econômico, como a gente viu agora em 2024, e realmente a projeção para o ano que vem, quando a gente pega o Focus, a mediana das expectativas, tá, dos economistas, a gente observa um crescimento, uma expectativa menor que 2%, tá? Então, é menor do que esse ano. Então, se eu não tenho um acompanhamento, tá, de um crescimento econômico, realmente essas contas, né, essa projeção do governo para o corte, ela pode não ser concretizada. Então, foi essa reação do mercado, né, parece que não está acreditando, né, que realmente seja possível que se concretize, tá, a proposta. Ô, Fernanda, a dívida pública do país está batendo aí cerca de 80% do PIB nacional. Tudo bem que nos Estados Unidos é 150% do PIB, mas lá eles emitem dólar e inundam o mundo de dólar. Não podemos fazer isso. Quanto que o Brasil, com isso, ele paga de juros e quais são os efeitos dessa gastança continuar, de acirrar, aumentar o déficit fiscal e, consequentemente, o governo ter que subir os juros para conter a inflação e ter que pagar mais juros em relação à dívida pública? Como é que fica esse quadro geral? Eu queria uma análise sua. Bom, quando a gente observa que o governo ele precisa se endividar para manter a máquina pública, vamos dizer, as suas despesas, principalmente as despesas obrigatórias que correspondem majoritariamente, tá, aí para os gastos do governo. O que são essas despesas? Gastos com saúde, com educação, a própria previdência, tá? Então, se a gente não observa que o governo tem uma comunicação de austeridade, tá, falando aí das contas públicas, principalmente aí das despesas, logo ele precisa, tá, buscar esse recurso. E ele pode buscar de duas formas, seja através de aumento de impostos ou então através aí da dívida, tá? E quanto mais o governo ele vai se endividando, né, ele aumenta essa dívida, logo quem está emprestando esse dinheiro para o governo, tá, vai pedir um juros maior. Tá? Então, isso, obviamente, é uma conta que muitas vezes a gente fala assim, puxa, a conta não fecha. Né? Então, o que a gente observa hoje é que não teve uma comunicação realmente de propostas estruturais, tá, em relação às despesas do governo. Porque a gente sempre observa são propostas, né, que provavelmente em 2027, por exemplo, a gente vai estar discutindo, tá, novamente esse ponto. Então, isso é negativo, ou seja, quanto mais o governo ele não consegue realmente fechar o que, de forma estrutural, sobre as suas despesas, essa comunicação, mais ele precisa se endividar. Então, o endividamento aumentando, né, logo quem está emprestando esse dinheiro, né, obviamente, aí vai pedir por mais juros. Né? Então, foi o que a gente observou ontem no mercado, né? A gente tem observado ainda hoje, ou seja, os juros futuros subindo. Né? Então, provavelmente, aí a gente... infelizmente, deve ter ainda um cenário de juros altos, aí falando ainda de curto prazo. Fernando, uma última pergunta.
Muitos economistas de esquerda, inspirados ali num grande economista, mas economista da primeira metade do século passado, Maynard Keynes, o keynesianismo, acham que a economia pode ser impulsionada por investimentos públicos, como foi o New Deal, logo após o craque da Bolsa de 29 nos Estados Unidos. Por que esse tipo de retórica econômica não funciona aqui no Brasil? Por que isso gera um respiro de curto prazo, um aquecimento da economia, mas depois isso retrocede como num retrocesso da economia? Como é que você vê essa questão do keynesianismo numa economia como a do Brasil? Bom, quando a gente está falando de Brasil e comparativamente aos Estados Unidos, e bem que você comentou que eles emitem dólar, ou seja, a moeda mais forte do mundo, tá? Nós não emitimos dólar. Então, é uma política que a gente já viu há um pouco aí, uma década, né, que não se sustenta, né? Então, a política que o governo seja o protagonista, tá, do crescimento econômico, ele funciona num curto prazo. Entretanto, o preço a se pagar ele é muito alto, né? Então, justamente o que a gente está observando agora, que o mercado está reagindo. Quando eu falo mercado, eu estou falando de todos os cidadãos, né? O mercado, ele é o empresário que está fazendo ali o seu planejamento, né, da sua empresa, são as pessoas com seus planejamentos pessoais também, tá? Então, já tem uma reação assim, opa, então o governo, ele quer aumentar o gasto, né? Mas se a gente tem, de repente, uma arrecadação menor, porque o PIB, né, o crescimento econômico não vai ser como o próprio governo talvez está projetando, tá? Isso não se sustenta. Então, a gente, né, precisa se endividar ainda mais, né? E, comparativamente, tudo na economia a gente compara. Tá? Então, quando eu comparo aos Estados Unidos, que conseguem emitir essa moeda forte, eles conseguem se endividar, sim. Tá? Mas a gente não consegue. Então, a gente depende, né, dos recursos, né, enfim, estrangeiros também aqui no Brasil. E o que a gente observa é que ontem mesmo o dólar, né, o câmbio batendo R$6, ou seja, há uma fuga, tá, desses recursos do Brasil, né? E isso, as consequências é na inflação, né? Então, aqui no Brasil realmente é uma política, quando a gente tem o governo como protagonista, contudo, a gente não tem outras frentes, como, por exemplo, o aumento da eficiência dos gastos públicos, né? Porque o problema do Brasil não é o quanto gasta, mas como gasta, né? Assim como também quando a gente olha para o mercado privado, a gente também tem uma produtividade menor comparativamente aos países desenvolvidos, realmente a conta não fecha. Então, a gente está num processo que não está nesse momento, mas a gente pode caminhar para um processo que na economia nós chamamos de estagflação, ou seja, nós temos uma inflação alta e um PIB aí que pode ter um crescimento aquém do que realmente o governo espera, tá, aí para os próximos anos. E um recorde de recuperações judiciais de empresas, assim noticiam os jornais de maior circulação. Claro, e é por isso que eu tenho um economista aqui, o Alan Gani, que fala o Brasil num voo de galinha. Muito bem, nós tivemos uma interrupção aqui da nossa conversa com o economista Fernanda Manzano. O João Belutti ia fazer uma pergunta. Belutti, o que você ia perguntar? E responde você mesmo. Eu ia perguntar para ela, Capês, no sentido, porque o cenário interno já está bastante claro, né, que é uma dificuldade pelo governo e da credibilidade do governo, mas também existem fatores externos que influenciam as moedas, entre eles guerra da Ucrânia, existem muitos outros que também estão impactando, ou seja, o Brasil, além do cenário interno ruim, ele fica a reboque do cenário externo, por ter uma economia pequena e que muitas vezes depende aí do mercado externo para puxá-la, né? Então, agora, Rodolfo Maris, eu costumo dizer isso, quando o dinheirinho está curto, você busca apoio. Empréstimo é um tipo de apoio meio ruim, depois tem que pagar juros, tem que pagar muito mais do que você pegou. Agora, parcerias eu gosto. Parceria. Parceria público-privada. O que você acha de o Brasil criar condições para trazer investimentos estrangeiros aqui para o país? Não adianta só fazer discurso. Eu quero saber como é que vão ser criados os marcos regulatórios e a segurança jurídica para que haja um ambiente de investimento aqui. O Brasil é um país, um celeiro de obras, é um canteiro de obras para poder receber investimentos. Tem muita coisa para ser feita aqui. O mundo inteiro quer investir no Brasil. Não está na hora da gente parar de se boicotar e criar condições, marcos regulatórios
para poder criar condições de investimento? Marco do saneamento, marco ambiental e assim por diante. Rodolfo Maris, o mundo quer ouvi-lo e ficar feliz. Ô, Capês, você tá que tá hoje, hein, Capês? Brincadeira. Capês, esse é o mundo ideal, né? O mundo de Nárnia. Eu creio que quando eu vejo aqui as pessoas debatendo sobre economia, eu fico imaginando as pessoas em casa pensando assim, mas o que o dólar a R$6,10 tem a ver, vai influenciar na minha vida? Por que isso vai influenciar? Isso vai influenciar a um curto prazo lá na inflação. Quando você for no mercado, por exemplo, a gente vive de importação e exportação. É dessa forma que a gente tem que pensar. E quando a gente pensa também, Capê, desse cenário de mundo ideal que você colocou sobre a marcação, sobre como deveria ser, eu só consigo pensar em uma resposta, é na educação. É criando, sabe, uma escola decente, é criando um plano de educação para essas crianças entenderem como é que funciona o dinheiro, como é que funciona a economia do país, que elas vão crescer e vão ser assertivas nos seus votos, porque quem muda tudo isso é o parlamento, quem muda tudo isso é o político. Por isso que é tão importante você saber em quem votar, por isso que é tão importante você se atentar à economia do país, por isso que é tão importante você reivindicar os seus direitos. Quando você vai num mercado, por exemplo, e paga R$25 no arroz. Quando você vai, por exemplo, no mercado e agora, né, o azeite é o produto, é o ouro do mercado, é o azeite. Quando você encontra, tá o olho da cara. Mas o que isso tem a ver de verdade com o que a gente está falando? Isso tem a ver com a economia do país. Porque se nós não nos atentarmos a quem nós colocamos ali no governo, a quem a gente coloca naquela cadeira, no parlamento, é para isso que o Brasil caminha, é para esse lado que o Brasil caminha. É por esse mundo fictício que a gente imagina aqui, de mundo ideal. Então, eu convido você que está em casa nos assistindo a se interessar por essa pauta e nas próximas eleições votar consciente. Capês? Cara, agora nós acabamos de retomar o contato com o economista Fernando Manzano, e o João Belucci está aí e vai fazer uma pergunta para você, Fernando. O pessoal está gostando, está dando bons esclarecimentos para nós, né? É o Alan Gani que fala, é voo de galinha esse, toma cuidado, com dívida pública alta, juros altos, é voo de galinha. João Belucci, o que você quer perguntar para a professora aqui que está atendendo gentilmente a Jovem Pan? Boa tarde, professora Fernanda. Queria te perguntar no sentido dos fatores externos, porque já está bem claro os fatores internos aqui fiscais do Brasil, a dificuldade interna, mas o Brasil está sempre a reboque do mundo e ainda existem outros fatores externos muito candentes, né, que também podem prejudicar ainda mais o Brasil. Quais que seriam esses principais fatores externos que, além dos internos, podem prejudicar ainda mais a economia brasileira? Perfeito. Falando de setor externo, a gente tem um setor um pouco desafiador, tá? As grandes economias estão cortando juros. Então, quando a gente olha isso, por que eles estão cortando juros? Porque espera-se uma economia que vai crescer menos, tá? Que vai crescer num ritmo menor comparativamente a este ano, ao ano anterior, tá? Quando eu tenho Chile e Estados Unidos, por exemplo, que corresponde aí praticamente a metade do PIB mundial, tá? E que tem, sim, uma participação aqui também no PIB brasileiro, nas relações comerciais, isso preocupa aqui também, tá? Por quê? A expectativa é que, se grandes economias comecem a desacelerar, logo a nossa produção aqui para exportação também é afetada, tá? Nós teremos uma produção menor. E tudo isso, novamente, a gente volta, tá, para a questão dos gastos. Se eu tenho uma economia internacional que está desacelerando, tá? Logo uma produção menor a arrecadação também, e é nesse ambiente que realmente a gente observa aí que as comunicações do governo, tá, aí, em relação às contas públicas, em relação a esse corte que é esperado das despesas, pode não se concretizar. Ô, Fernanda, então nós queremos agradecer. Uma última pergunta para abusar de você, só um último tema, não é? A questão dos juros. Há uma pressão enorme da base governista sobre o presidente do Banco Central para que os juros sejam baixados. Qual que é a relação entre necessidade de fixação de juros pelo Banco Central e queda nas despesas públicas, ajuste fiscal? Qual seria a consequência de uma alteração, eu diria, abrupta ou heterodoxa sobre a taxa de juros, e não que a taxa de juros refletisse o estado da economia? Bom, o primeiro impacto, se realmente acontecer uma queda abrupta dos juros, a gente, tá, vai observar uma dívida, tá, menos pressionada, tá? Porque a dívida pública, né, ela é formada ali pelos títulos públicos
E os juros desses títulos públicos é justamente a Selic, tá? Então, a gente vai ter menores pressões na dívida do governo. Entretanto, o preço a se pagar vai ser da população, que vai ser a inflação, tá? Então, mais uma vez, a gente pode ter aí uma pressão menor na dívida pública, sim, mas a inflação, ela certamente, né, tende a aumentar. E a inflação mais alta, tá? Isso, sem dúvida, atinge todo brasileiro, né, nas suas compras, ou seja, a renda disponível, ela é menor, tá? Então, o impacto, ele é, sim, de curto prazo positivo, tá, para o governo, para a sua dívida, entretanto, o preço é muito alto para a população. Aumentando a procura, o preço aumenta, não é? Muito obrigado, Fernanda Manzano, pela sua atenção aqui com Linha de Frente. Muito obrigado. Muito obrigada.